Os japoneses estão em extinção? Você sabe por que muitos dizem isso? Não? Então, pera que eu te explico. Fala galera, aqui é o Shin. Primeiramente quero agradecer ao usuário o Pardo Vindo de Kush pelo tema do vídeo. E só pra começar, muitos não devem saber, mas esse não é um problema exclusivo do Japão. What? Países desenvolvidos como Alemanha, Canadá, Austrália e Coreia do Sul também já tiveram esse problema, mas aparentemente estão conseguindo resolver. Mais ou menos! E no ranking mundial de maiores populações, o primeiro lugar está a Índia e o Japão em 12º lugar. Isso tudo de 193 países. Só que quando o assunto é falta de bebês, o Japão sempre dá as caras. E você sabe por quê? Ah, meu amigo, quando um país é referência em economia mundial, ou pelo menos era, e tem esse tipo de problema, aí o negócio fica sério. E vira alvo da mídia toda, mostrando que isso pode causar um impacto enorme. Mas então, quanto é que tá a população do Japão hoje em dia? Tem fucking 122 milhões de pessoas. Pera, mas isso não é muita gente? Bora botar na balança. O Japão tem um pouco mais de 377 mil quilômetros quadrados. Isso é equivalente a ter 323 pessoas por quilômetro quadrado. Pra você ter uma ideia de tamanho, o estado de São Paulo é o mais próximo que tem do tamanho do Japão, que tem por volta de 248 mil quilômetros quadrados. Só que até o momento que eu gravo esse vídeo tem uma população de 45 milhões de pessoas. Isso equivale a 182 pessoas por quilômetro quadrado. Então no Japão é praticamente como enfiar um elefante no Fusca. Mas pera, tem uma pegadinha aí, pois tem uma coisa que eu não consegui encontrar. Dessa população toda, é só Japão raiz ou conta os imigrantes também? Quanto à taxa de natalidade, também conta os filhos dos imigrantes? Complicado, né? Acho que não dá pra confiar muito nessa conta. E apenas por curiosidade, se a criança nascer aqui no Japão e os pais forem gringos, ela não é considerada japonesa. Surprise, motherfucker! Sendo obrigada a emitir os documentos dela no consulado referente ao seu país. Outra coisa que afeta as contas é que tem muitos bambinos que crescem aqui, só que os pais gringos a levam embora. Fora as famílias que vêm pra cá e mudam em definitivo. É gente entrando e saindo o tempo todo, parece a estação da Sé. Uma loucura! Mas agora, por que raios os países desenvolvidos têm tantos problemas pra fazer bebês? Ué, mas não é só brincar na cama? Eles não gostam de safadeza? Se o Brasil se desenvolver, não vamos mais querer assar pãezinhos? Calma, jovem, sem desespero. É que as coisas mudaram. A mulher tá mais no batente, focando na própria carreira. Então o casamento que se lasque. A grana tá curta, então os casais preferem pagar o boleto a comprar fraldas. E curtir a vida virou prioridade. Buscar o trabalho dos sonhos, conhecer o mundo e nas horas livres pôr o vício em dia. Porém, tem um assunto polêmico no meio. Esses países legalizam o aborto. É um assunto bem delicado, eu sei. Então, antes que venham tapado por palavras na minha boca, já vou avisando que o que eu vou dizer agora é só a linha de raciocínio por trás da legalização, ok? Não é a minha opinião. Certo. Todo governo precisa tomar decisões difíceis para o bem da população. E toda decisão tem seus prós e contras. A legalização do aborto impede a superpopulação e com isso diminui a pobreza. Porém, em contrapartida, falta mão de obra. Mas então, não é só deslegalizar? Solução interessante, mas tem um problema. Isso ignoraria completamente os direitos das mulheres sobre seus corpos, o que não é muito justo. As mulheres passariam a procurar abortos ilegais. Com isso, a saúde iria pro saco e aumentaria o risco de vida. Isso também tiraria controle dos pais, de quantos filhos querem ter. Aí se não tiver grana para sustentar toda essa galera, você sabe o que acontece. Mas enfim, ao mesmo tempo que diminui a quantidade de crianças, aumenta o número de velhos. E isso causa um impacto enorme na economia, já que boa parte do dinheiro público é usada para dar assistência aos idosos. Para vocês terem uma ideia, em 2013, o ministro do Japão ele foi muito cancelado, dizendo uma frase infeliz falando para os idosos se apressarem para bater as botas. O bom senso tá um pouco fora de forma, né? Bem, apesar de tudo, no ano passado, o primeiro-ministro do Japão, ele anunciou que vai investir 25 bilhões de doletas para resolver o problema. Ok, mas como o dinheiro vai resolver? Bem, resumindo, vai ser voltado para educação e para assistência do pré-natal. Fora também tentando promover horários mais flexíveis de trabalho. Meu pai tem 2 empregos. Ou nas licenças de maternidade e paternidade. Mas então vem a pergunta, é uma boa ter filho no Japão? Claro, mas como sempre digo, tem seus prós e contras. Educação boa, segurança top, infraestrutura de primeira, mas tem a pressão da escola, o corre-corre dos pais e o custo de vida lá em cima. Mas aí, o que você acha? Vale a pena encarar a vida de pai e mãe aqui no Japão? Vou ficando por aqui, obrigado por ter assistido, falou!